Aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso esse nome. Aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus por poder estar com vocês aqui nesta noite. Nenhum outro nome é tão poderoso como este nome. Como a gente precisa se lembrar do poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Antes de entrarmos na mensagem, eu serei breve. Eu gostaria apenas de avisar que nós estamos com o nosso material ali fora. Os meus livros, o livro Vencendo a Tristeza, nosso primeiro livro. O nosso segundo livro, Intercessão, um Clamor Necessário. Isso aqui é um verdadeiro xarope sobre oração. A igreja da presente época, ela precisa resgatar o conhecimento do que é uma vida de intercessão. Através desse livro você vai descobrir porque é que Deus levantou na vida dos patriarcas esse chamado para ser intercessor. Esse é o nosso segundo livro. O terceiro livro que nos acompanha é esse aqui, O Psiquiatra Responde. Ele não é meu, não é da minha autoria, mas é de um servo de Deus, Dr. Hernani Pinheiro, chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. E ele ele aborda algumas enfermidades psicossomáticas, enfermidades da mente, e que a igreja precisa tomar conhecimento delas. Aleluia. Aproveite que estamos aqui e peço a você que me ajude em oração. Porque eu estou fazendo uma coisa que só Jesus para me dar força. Eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Tem hora que eu estou no aeroporto e Deus me dá um parágrafo, eu corro no iPad e digito de um. Quando é fé já é alguma coisa que eu estou no ar e eu de outro, e não sei quando eu termino, mas Jesus me ajudando, eu termino logo. E vocês orando por mim, glória a Deus. Eu sei que eu termino e termino ligeiro. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Erivelto, pela vida de toda a igreja do Senhor aqui. Louvar a Deus pela vida de cada congressista, senhores, senhoras, por você que orou por mim, para que eu pudesse chegar. Por você que quando está orando se lembra de orar pela minha saúde, eu agradeço. Preciso muito de saúde, mais e mais. Eu sou uma mulher, graças a Deus, muito sadia. Mas não foi, o inimigo se levanta. E quando eu estava ouvindo vocês cantando aqui, teu nome é cura, destrói cadeias. O nome de Jesus é algo tão tremendo, mas tão tremendo. Deixa eu abrir esse parênteses aqui antes de começarmos na mensagem. Que na primeira vez que eu fui na Suíça, eu cheguei à noite. E a missionária que me recebeu, ela disse: irmã Aparecida, a senhora vai jantar. E a senhora vai subir, tomar um banho e dormir, porque a senhora levou várias horas de voo. E tem também o processo da mudança de fuso horário. Jantei, tomei banho e fui dormir. Por volta de quase 3 da manhã, horário suíço, o Senhor me deu uma revelação. Era a primeira vez que eu estava na Suíça. E naquela revelação, eu estava em cima de um prédio muito alto, assim, um prédio nos seus 20 andares ou mais. Quando de repente uma voz bradava e dizia assim: o que é que você veio fazer aqui? Você está achando que você vai bradar aqui como você brada no Brasil? E ali eu entendi que travava-se de uma guerra espiritual. E era uma força demoníaca terrível naquele sonho. E ele me levava até a ponta daquele prédio como que quisesse me arremessar. E lá embaixo eu vi corpos, muitos corpos secos, outros em estado de decomposição e outros recém-lançados. E naquela batalha, aquela fúria, aquela força opressora, eu disse: Deus, o que é que eu faço? Quando de repente o Espírito de Deus bradou no meu ouvido: exclame o nome de Jesus. E diga: o sangue de Jesus tem poder. Você não tem ideia do como este nome estremece cadeias. Ai, divide,
Você não tem ideia do quanto o inferno é abalado quando se levanta e você brada dentro da sua casa. Aqui não, aqui tem Jesus, aqui tem o império de Cristo. Eu estou debaixo da potentosa mão do Senhor. Amados, abramos as nossas Bíblias, nós vamos já para Atos 2, mas antes eu quero que você vá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu sou igual um camelo para beber água, viu, gente? Lucas, capítulo 24, apenas o versículo 49. Logo em seguida nós vamos para Atos 2. Lucas 24, 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Atos 2, versículo de número 4, onde vocês escolheram como tema. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando no Evangelho de Lucas, por ocasião da ascensão de Jesus, foi passado uma ordem e disse: sobre vós envio. E não é qualquer coisa, é a promessa do meu Pai. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: a descida do Espírito Santo em Atos 2 foi em primeira mão o cumprimento da promessa de papai. Oh, aleluia. A igreja primitiva tiveram a oportunidade de receber a promessa do meu Pai. Era Jesus falando isso aqui. Aleluia. A igreja da atualidade, a igreja contemporânea, o que é que ela precisa? A igreja primitiva precisava acreditar numa promessa. E a contemporânea precisa viver a promessa. Uma acreditou na promessa e a presente igreja, ela tem que viver a promessa. Oh, aleluia. Glória a Deus. A promessa é: vocês vão ficar lá até que do alto sejais revestidos de poder. Não era qualquer coisa, era uma promessa de poder espiritual que eles precisariam a partir dali para viver uma vida de autoridade, de graça, de santidade, de ousadia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que você tem que ter em mente: você não está simplesmente vivendo por viver. Há uma promessa do teu Pai. O Pai prometeu, e eu costumo dizer que o Pai, quando Ele promete, Ele garante. Há uma promessa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quando chega-se em Atos, fala da festa de Pentecostes e diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu gosto da expressão que diz assim: e de repente, Deus, para fazer as coisas, Ele não precisa de muito tempo, não. Ele sabe fazer de repente. Aleluia.
Porque você botar 120 homens aproximadamente para falar uma língua que eles nunca estudaram em faculdade nenhuma, todos ao mesmo tempo, meu filho, isso aí é para quem tem poder. Oh, aleluia. Eu quero que você imagine, primeira mão, que a promessa é do meu Pai. Não é favor, é uma promessa. Uma promessa que Ele se sente alegre em cumprir. Oh, aleluia. Segunda coisa, no cumprimento dessa promessa, ela aconteceu de repente. Agora olhe para quem está do seu lado. Eu sou professora e professora pedagógica. Diga assim: a promessa é do meu Pai. E vem de repente. E vem de repente. E vem de repente. Aleluia. Glória a Deus. O que veio do céu? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que veio do céu. A Bíblia é clara, a Bíblia diz: veio um som. Oh, aleluia. Tem muita gente dando ouvido a muitas vozes, a muita conversa, a muito barulho, a muita coisa. Mas nesta noite eu lhe convido a dar ouvido ao som que veio do céu. Que veio do céu, a Bíblia é clara e diz assim: e veio do céu um som. E a Bíblia diz como era esse som. A Bíblia compara esse som a um vento impetuoso e veemente. Quando a palavra veemente entra no texto, quer dizer assim, de forma que não se poderia controlar. Oh, aleluia. Segunda coisa é que a gente vai entender que esse som, além de ele ser comparado a um vento veemente e impetuoso, ele era capaz de encher o ambiente. A Bíblia diz: ele encheu toda a casa. O mesmo que tinha enchido o templo de Salomão de uma forma tão grande, que a glória era tanta que eles não podiam entrar, chega e enche toda a casa no dia de Pentecostes. Nós vamos ver ainda que esse som, além de ele ser capaz de encher o ambiente, ele era capaz de encher pessoas. Se ele só enchesse o ambiente já era bom, mas ele encher dentro, aqui dentro, essa casa aqui, essa casa velha, essa casa fraca. A Bíblia diz assim: e todos foram cheios. Se a Bíblia diz que foi todos, é porque foi todos. Oh, aleluia. Só não vai ser cheio nessa noite quem não quiser, mas tem som para encher todos, tem vento para encher todos, tem vento para encher a casa, tem vento para encher pessoas, tem vento para impregnar o ambiente, vento impetuoso e veemente. Esse som era como um vento impetuoso e veemente, capaz de encher o ambiente, encheu toda a casa, capaz de encher as pessoas, e todos foram cheios. E por último, a Bíblia mostra que ele era capaz de entregar às pessoas outros idiomas. Pescador lá da beira da estrada, acostumado com jereré, de beiço rachado, de pé no chão, que nunca andou numa faculdade, falando parto, falando elamita, falando árabe, falando grego, falando a língua da Mesopotâmia. Meu filho, faculdade rápida é essa que foi aberta no dia de Pentecostes. Aleluia. A promessa era de poder espiritual. E se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar de poder espiritual.
Quais são as características de poder espiritual? Primeira característica: poder espiritual encoraja para se repreender pecado. Esse negocinho da igreja está lá dizendo que tem poder em um bocado de arrumadinho, de mequetrefe, de pecado abafado, ajeitado, arrumado. Não é poder não, viu? Poder espiritual encoraja as pessoas para repreender pecado e viver uma vida de santidade. Profeta Miqueias, o capítulo 3 e versículo 8. Eu gosto muito da versão NTLH quando diz assim: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Poder espiritual encoraja para repreender pecado. Quando você ver alguém todo serelepe, pulando um pé só, rodopiando, mas quando você olhar, é abafando o pecado, é com a vida desmantelada, isso aí é marmota. Poder repreende pecado, poder adota a vida de santidade. Poder é santidade no ir, no voltar, no falar, no se portar. Aí é poder. Todas as vezes que você via poder de Deus na vida dos profetas, em primeira mão, os profetas se levantavam para repreender os pecados e as maldades de Israel. Sim ou não? Hoje é que tem sido aberta uma nova escola de profeta. É uns profetas que querem arrumar casamento, é uns profetas que querem profetizar chave de carro, é uns profetas que querem profetizar bênção, terreno. Não, mas os profetas do Antigo Testamento, eles repreendiam pecado, enfrentavam reis, enfrentavam autarquias, enfrentavam autoridades da época para dizer que era pecado. Segunda coisa que nós vamos ver como característica de um poder espiritual: o poder espiritual, ele é mais poderoso do que forças físicas. No livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6, e diz assim: e respondeu me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Poder espiritual é uma coisa que capacita você de uma forma tão tremenda, que você faz as coisas e depois você diz, meu Deus, como foi que eu fiz isso? É assim ou não é? Sansão, quando estava na direção de Deus e cheio do poder de Deus, pegava os umbrais das portas, colocava nas costas e levava até o monte. O que era isso? Poder de Deus. Porque poder de Deus, aleluia, ele é mais poderoso do que forças físicas. Poder de Deus faz profeta correr mais rápido do que carruagem. Poder de Deus. Oh, aleluia. Poder de Deus faz profeta derramar água em cima de holocausto, em cima de lenha, e orar, e cair fogo, e consumir, e lamber a água, e cair fogo de Deus. O que é isso? Poder de Deus, ele é mais forte do que forças físicas. Aleluia. Eu gosto de Atos 5, do versículo 12 a 15, diz assim, e muitos sinais e prodígios foram feitos sobre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. E a Bíblia continua e diz, e vinham de cidades circunvizinhas, e concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, e todos que a sombra de Pedro passava eram curados.
poder de Deus, aleluia, é mais poderoso do que força física. Por que, irmã Aparecida? Porque quando se tem poder de Deus na vida, a sombra fala alto, a postura fala alto, o ir fala alto, o vir fala alto, aleluia. Quando você tem poder de Deus na vida, o seu rastro, a sua voz, aleluia, o seu olhar, o seu caminhar fazem a diferença. Quando você tem poder de Deus na vida, você calado fala mais do que 1000 palavras. É assim ou não é? Por quê? Porque poder de Deus, ele é mais poderoso do que forças físicas. Aleluia. Agora eu pergunto, se a promessa é do Pai, se a igreja primitiva recebeu a promessa e a igreja contemporânea precisa viver a promessa, eu pergunto, onde é que está essa autoridade? A pergunta que não quer calar, que nos intriga: onde está essa autoridade? O que fizemos como igreja do Senhor ao longo dos anos sobre essa autoridade? Onde está esse poder? Onde nós se conformamos em não tê-lo como deveríamos ter? Cadê as orações com óleo da unção para Jesus curar? Onde é que estão as orações, os cultos de orações com lágrimas? Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Hoje o camarada, para poder Jesus batizar 2, 3 com o Espírito Santo, faz campanha, chama fulano, chama Beltrano, e é um arregaçado para cá, um arregaçado para lá, uma peleja, uma coisa. Jesus sempre batizou de cultos de porta fechada, o povo ajoelhado orando. Jesus sempre fez isso, sempre fez isso, sempre fez isso, sempre fez isso. Jesus não precisa de estrela para batizar, nem para renovar, nem para derramar poder. Ele se garante. Ramande cavece. Serei mais ousada e pergunto: onde estão os obreiros interessados em receber esse poder? Nós estamos vivendo dias de uma igreja tão letárgica, que ela vê o poder na vida do outro, se anima, se alegra e termina ali mesmo. Mas nesta noite Deus me dá graça e autoridade para dizer: não se alegre em ver na vida do outro, não, queira para a sua. Toca quem está do seu lado assim e diz assim: e aí, quer esse poder? É para você, é promessa do Pai, é para a igreja, é para o ministério, é para a nave, é para homem, é para a mulher, é para novo, é para velho. Ele está disponível. Ai, deixa eu me dizer uma coisa, como foi os meus primeiros dias na fé. Outro dia eu estava lá em casa e eu comecei a me lembrar. Eu digo: Deus, muito obrigado por ter me permitido viver isso.
Talvez você encontre até algum outro vídeo falando sobre ele, porque eu preciso falar. Pastor Manuel Barbosa e irmã Elisama, ambos já dormem no Senhor, na cidade de Iaçu, lá no Rio Grande do Norte. Um homem de oração. Aquilo era obreiro. Ele entra para dentro da igreja e vai orar com o rebanho. Não é marcar culto de oração e não pisar o pé lá não, meu filho. É orar junto com o povo. Como é que você quer que a igreja incendeie se no altar não tem fogo? O fogo tem que ser daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. De onde quer vencer? Deus quer derramar esta graça. Deus quer derramar esta autoridade. Deus quer dar graça para o seu povo viver a promessa. Entra e vai orar com a igreja. Marcar culto de oração é fácil, camarada. Eu quero ver você dobrar o joelho e orar junto. Pastor Manuel Barbosa entrava, pastor Erivelto, e orava com a gente. Eu fico olhando, eu não poderia ter sido forjada em outra escola que não fosse a cidade de Iaçu. Vigílias, eu grávida da minha filha Midian, eu já bem pesada na minha primeira filha. Alguns irmãos chegavam para Joatã e diziam assim: rapaz, deixa essa mulher em casa que ela está muito pesada. Joatã dizia: vai falar com ela, ver se ela quer ficar. Vigília de oração, não era cantação não, não era cantoria não. Aí fazer vigília, chama o exército do mundo todinho para louvar, e toca pandeiro, e faz aquilo outro. Parece até profeta de Baal, só tocando pandeirola. E oração quase zero. Amanhece o dia, todo mundo de mão bamba, de tanto que tocou pandeiro. Agora, se você perguntar, não tem um batismo, não tem uma cura, não tem uma libertação, não tem salvação. Eu estou dentro do contexto. O Pai prometeu, está dado. Eu fui forjada na escola do pastor Manuel Barbosa, homem de oração. Sua esposa, irmã Elisama, como um homem de oração pode impactar a vida de alguém? Eu era nova convertida, gente. Eu vim do catolicismo, eu sou filha de legionária, de fundadora da Legião de Maria, na cidade de Mossoró. Uma das fundadoras foi minha mãe. Mas aquele homem, aquele santo homem de Deus com a sua esposa, conseguiram impactar a minha vida como somente o céu os pode recompensá-los. Eu vivi o que muito crente hoje em dia jamais viveu. Tinha uma irmã que ia para o culto fugida. Naquele tempo as mulheres iam para o culto fugida, porque o marido não queria. Era assim ou não era, pastor Erivelto? Não queria aceitar elas serem crentes. E numa noite como essa de oração, eu estou dentro do contexto poder.
Tudo que você precisa na sua vida é poder de Deus. Porque na hora que tiver poder, o inferno vai ter que engatar a marcha ré, porque ele sabe que não avança. E eu me lembro que numa dessas noites, numa dessas reuniões de oração, alguém chegou lá no púlpito e disse: pastor Manuel Barbosa, o esposo de irmã fulana está ali fora. Pastor, ele está com a peixeira que a bicha chega a reluz. E ele disse que quando abrir a porta, ele não sabe quantos, mas ele vai botar muito fato abaixo. Eu, nova convertida, pastor Manuel Barbosa levantou a igreja, fez a oração final e disse: irmãos, fiquem aí, porque eu fui informado que o marido de irmã fulana, quando disse o nome dela, ela começou a chorar e se tremer dentro da igreja. Está aí fora, e ele já era conhecido, já tinha histórico de um homem de violência. Então eu vou sair primeiro, irmão. Ele está dizendo aí fora que não sabe quantos fatos vai botar abaixo, mas eu vou sair primeiro. Eu me lembro como hoje, ele passou no corredor da igreja, ele ficou na frente e a gente atrás, igual um rebanho de cabrazinha atrás do pastor, um bocado de ovelhinha mesmo. E quando abriu a porta da igreja, os obreiros abriram a porta, ele disse: Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. Quando ele disse isso, vamos passando, meus irmãos, o homem já tinha puxado a peixeira, do jeito que ele puxou, ficou. Eu vi gente congelado na porta da igreja. Não é história de carochinha não, eu vivi. Esse aí, meu marido estava comigo, viveu também. Eu, nova convertida, fiquei maravilhada. Eu disse: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso aí para a minha vida. O povo era tudo passando e ele congelando. E eu cheguei e fiz assim, pastor Ivetório, porque eu queria ver mesmo. Ainda fui lá, ainda dei uma cutucadinha, o homem lá, ó, não piscava, não mexia. O que é isso? Autoridade. Remenite. Terceira coisa das características do poder espiritual: ela capacita pessoas para falar com autoridade. A Bíblia diz em Atos 4:33: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí Isaías diz no capítulo 32, versículo 2 a seguir, ele diz assim: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Diga comigo: esconderijo. Como um refúgio contra a tempestade. Diga: refúgio. Como ribeiros de água em lugares secos. Diga comigo: ribeiros de água. E como a sombra de uma grande rocha. Diga comigo: sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aleluia. Deus te convida para ser esconderijo, para ser refúgio, para ser ribeiro, para ser sombra de uma grande rocha. O que mais o poder espiritual faz? Ele concede ousadia. Tem coisa que você faz, que você fala, que você profetiza sem saber nem que está profetizando, que depois que cai a ficha e diz: meu Deus, o que eu acabei dizendo? É assim ou não é? Porque o poder de Deus, ele concede ousadia. Atos 2 diz assim, que Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja hoje isto notório,
que estes homens não estão embriagados. Irmão, foi tanto poder que acharam que eles estavam bêbados. Foi assim ou não foi? Achavam que estava todo mundo, a meiota. Foi tanto poder que acharam que tinham tomado mosto, vinho. Por quê? Porque o poder de Deus, ele concede ousadia. Pedro se levanta e diz: espera aí, aqui não tem cachaça não, viu? Aqui ninguém está embriagado não. Isso aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. Joel disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vai ter profeta no meio da tua casa, no meio dos teus filhos. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Vai ter profeta, vai ter revelação e vai ter visão de Deus. Pedro diz: espera aí, aqui não tem ninguém de perna trôpega não. Aqui não tem ninguém de beiço bambo não. Aqui tem o que foi predito por Joel. É derramamento do Espírito sobre toda a carne. A coisa era tão tremenda que a promessa foi para os servos e servas, porque até então não se tinha notícia do Novo Testamento de um servo ser cheio do poder de Deus. Mas a torneira que foi aberta lá em Atos 2 foi uma torneira tão potente que a madame aceita Jesus e vem para cá, ganha uma língua nova, começa a falar em língua. Mas também a lavandeira de roupa aceita Jesus, vem para cá e fala a língua também. O doutor aceita Jesus, vem para cá, fala a língua, Mas o chapeado, o cabeceiro que passa o dia todo na Ceasa carregando peso, aceita Jesus, vem para cá, fala a mesma língua também. Oh, torneira maravilhosa! Oh, aleluia! O que mais o poder espiritual faz? Ele deixa o mundo perplexo, assustado. Aleluia. Atos 2, versículo 7 diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens? E como é que a gente está ouvindo eles falarem nas nossas línguas? Aleluia. A Bíblia diz que eles pasmavam, se maravilhavam e estavam suspensos. Deus derramou, foi para assustar mesmo. A festa de Pentecostes era uma festa de reunião de nações. Aí Deus disse: eu vou abrir a primeira escola de poliglotas. Atos 2 foi a abertura da primeira escola de poliglotas. Aleluia, glória a Deus. Deixa o mundo perplexo, assustado. Quando um crente tem poder de Deus, o vizinho dele reconhece, sim ou não? Alguém que está enfermo na rua, manda chamar esse crente, porque sabe que na vida dele tem poder de Deus, e quando ele ora, Jesus cura, sim ou não? Oh, aleluia. Aí eu gosto muito de Marcos 4, olha o poder de Deus assustando. Marcos 4 diz assim: levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de água. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Uma parecida em mar tem ouvido, meu filho deve ter, porque ele ouviu. Cala-te, aquieta-te. Aí a Bíblia continua: e o vento se aquietou e houve grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?
É o Jesus que você serve. É o Jesus que você aceitou. É o Jesus que reina na sua vida. Esta graça, este poder, esta autoridade está liberada sobre a vida da igreja. Mas o problema de hoje, o que é? É porque deixa faltar poder, mas não falta propaganda. Falta poder, mas não falta exibição. Gente, nós estamos vivendo dias da exibição gospel. É tanta marmota se exibindo, fazendo do púlpito palco, que é uma coisa de dar nos nervos. Falta poder, mas não falta ego. Cada um que quer aparecer. Se o outro prega, ele não dá um glória a Deus. Só glória só quando ele prega. Agora quando ele prega é pipoca em cima do púlpito. E quem está usando o outro, não é o mesmo que usa tu não, ou é outro? Falta poder, mas não falta show de emocionalismo. É tanta gente querendo mexer com as emoções. É besteira. Deixa eu dizer uma frase bem curtinha aqui, para você entender o que eu estou falando. O céu é autêntico, e tudo que for de imitação fajuta não tem cartaz com o céu. Simples assim. Porque o céu é autêntico, o céu é verdadeiro. Aleluia. Falta poder, mas não falta umas gambiarrinhas. Tem um bocado de gente fazendo gambiarra. O que é gambiarra? Ato de constituir uma solução rápida. Gambiarra é paliativo, gambiarra é remendo. É muita gente procurando gambiarra para poder incrementar o culto. Rapaz, vamos fazer um culto diferente. Como é? Vamos soltar uma fumacinha. Gambiarra. Rapaz, vamos fazer um negócio bonito. Vamos lá. O que? Vamos soltar assim umas luzes de boate para ficar brilhando, o povo se alegrar. Gambiarra. Rapaz, o negócio está muito monótono. Vamos fazer o seguinte: quando o pregador for pregar, vamos botar uma luz no fundo para ficar aquele negócio bem bonito, aquele suspense. Gambiarra. Deixa eu abrir aqui um parênteses. É até bom estar gravando isso aqui, tá? É até bom porque fica gravado. Se eu for pregar na sua igreja, eu peço em nome de Jesus, não bote música de fundo não, porque eu não gosto. Não gosto. Para mim a palavra é igual a café, só presta puro. Fui pregar numa igreja regular, pastor Erivelto. Esse tempo meu esposo não viajava comigo não. De repente, soltaram um negócio, eu digo, pronto. Chegou o Mr. M. Para poder me introduzir. Ainda bem que eu tinha chegado a noite anterior. Então foram introduzir o pregador bem. Aí eu digo, pronto, amanhã vai ter isso comigo também, Jesus. Quando terminou, eu fui lá no rapaz do som. Falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Antes que eu seja mais educada com meu filho. Aí ele disse, o que é, irmã Aparecida? Meu filho, aquele negócio que você soltou, ele disse, é um fundo de impacto. Eu disse, pois é. Meu filho, não solte esse impacto amanhã não, porque senão quem vai ficar impactado é você. Não solte não. Não solte não, deixe eu entrar, faça uma oração por mim e me entregue na mão de Jesus, porque pode dizer, aleluia, se ele não fizer eu não faço, se a palavra não falar eu não falo, se ela não lavar eu não lavo, se ela não endireitar eu não endireito, se ela não nivelar eu não nivelo. É ela quem faz. É ela, a autoridade é dela, o poder é dela. Ela é a palavra do Deus vivo. Tá certo, irmã Aparecida, a senhora não gosta, eu não solto não. Diga amém, glória a Deus. Fui falar com o bichinho, né, que é para ele não fazer. Aleluia. Falta poder, mas não falta gambiarra. Quer atrair os jovens? Vamos logo preparar todo mundo para a gente dar uma
uma sacudida na mocidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Gente, a nossa graça, a nossa beleza, não é parecer com o mundo não, é ser diferente completamente dele. A nossa beleza consiste em sermos diferentes dele. Mas tem um bocado de crente com espírito de coreano, querendo ficar tudo com a mesma cara, parecido tudo junto. Você pega uma turma de coreanos, você não sabe quem é quem. Não, meu irmão, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para viver essa novidade de vida pela palavra. Qual outra característica do poder de Deus? É que poder de Deus atrai o mundo sem poder, sem autoridade, sem força e sem ousadia. Poder de Deus atrai o mundo. Aleluia. Olha aí o que diz Atos 2:6. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando a voz correu, a multidão chegou. Poder de Deus atrai. Atrai ou não atrai? Atrai. Poder de Deus atrai. Não precisa você procurar remendo, gambiarra, paliativo, não. Se na sua igreja tiver poder de Deus, vai ser vidas atraídas ali. Se na sua congregação tiver poder de Deus, vidas vão ser atraídas ali, porque o poder de Deus, ele atrai. Quando chega em Atos 3:9, diz assim: todo o povo, isso aqui se referindo ao coxo lá do templo Formosa, e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta do templo Formosa, e ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado alpendre de Salomão. Quando Pedro ia chegando na porta do templo, que aquele coxo estava lá, e pediu uma esmola, e a Bíblia diz que ele parou pensando em receber alguma coisa. Quando Pedro para e diz: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, nessa noite vamos pensar: o que é que você tem para liberar? Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Oh, aleluia. Pedro liberou o que ele tinha. Oh, aleluia. Dá para você olhar do seu lado e dizer: o que é que você tem? Libere. O que você tem, libera. Libera aí o que você tem, libera. Libera. Libera, libera, libera. Quem tem glória, libera a glória. Quem tem aleluia, libera aleluia. Libite. O Espírito de Deus está passando para renovar estruturas caídas, fortalecer vidas que estavam fracas, animar quem estava desanimado. Quando chega no capítulo 4, verso 13 de Atos, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. O poder de Deus traz maravilhação para quem não conhece o Jesus. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus tem ousadia para caminhar. Oh, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui novamente a falar sobre Iaçu. Ainda em Iaçu, ainda na gestão do pastor Manuel Barbosa, tinha um endemoniado que há 18 anos estava preso com cadeias naquela cidade. Pastor Manuel Barbosa faz uma campanha de oração para Jesus libertar. Se eu não me esqueço o nome do lugar do povoado, parece que era Mutamba. Faz muitos anos isso, era Mutamba. Ele levanta a igreja num propósito de oração, de jejum para Jesus libertar, e foi fazer o culto. Aquele homem era algemado com corrente, porque o demônio era uma coisa terrível na vida dele. Pastor Manuel Barbosa, naquela noite, depois do culto, depois termina de pregar, manda tirar as correntes, pega o endemoniado, o ex-endemoniado, faz uma oração e leva para a casa dele. Viveu muito tempo dentro da casa do pastor Manuel Barbosa, aceitou Jesus. O que é isso? Aleluia. Quem anda com Jesus tem autoridade, quem anda com Jesus tem graça. Oh, aleluia. O que mais que o poder espiritual faz? Ele gera arrependimento e conversão. Atos 2, versículo 41 e 43 diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Poder de Deus gera arrependimento, poder de Deus gera confissão. Não venha me dizer que existe poder de Deus sem haver conversão, porque não existe. Pode haver convencimento, mas conversão só existe se houver arrependimento. Aleluia. Poder de Deus, o que mais que ela faz? Gera temor, gera comunhão. Aleluia. Gera temor. A Bíblia diz: em cada alma havia temor. Pense numa palavra que está escassa: temor. Hoje se abre a boca, se fala tudo o que quer, o que não quer, o que pensa, o que não pensa. Meta a língua, fala de regente, fala de pastor, fala de obreiro, fala de irmã, fala de quem vai, fala de quem vem. A Bíblia diz: em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, porque eles criam. Aleluia. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tem muita gente perdendo a batalha por causa da língua. Se ajoelha, ora 15 minutos, 20 minutos, no máximo 1 hora. A linguinha só funciona para louvor de Deus essa horinha. Aí o restante do dia é falando de A, de B, de C, uma metralhadora sem controle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ganho graça e autoridade para dizer: repreenda esse espírito murmurador da tua vida e receba a graça que vem dele, a ousadia que vem dele, a intrepidez que vem dele. 3 frases tem nesse texto que me chamam a atenção. Estavam juntos, repartiam com todos e comiam juntos. Estavam juntos, repartiam com todos e comiam juntos. Aleluia. Aleluia. A comunhão era tão grande que eles vendiam as propriedades. Era tanta comunhão, era tanto conhecimento da presença de Deus. Eles esperavam Jesus para aqueles dias que eles vendiam propriedade e depositavam. E a Bíblia diz que nenhum deles achava que aquilo era seu particular. Era tudo tão comum e era tudo tão de compartilhar, que eles não tinham apego. Aí deixa eu abrir um parênteses. Parece muito com a igreja de hoje, não parece não?
estavam juntos, repartiam com todos e comiam juntos. Aleluia. E ninguém dizia que nada era seu em particular. Aleluia. E cada um ajudava o outro de acordo com a sua necessidade. Oh, coisa linda. Eu não creio num evangelho que quer que o povo ouça de bucho vazio. Eu não creio. Meu querido camarada querendo ouvir evangelho, o bucho roncando de fome, até atrapalha dele ouvir a mensagem. É assim ou não é? Poder de Deus gera, aleluia, fé acompanhada de obras. Eu gosto muito da epístola de Tiago, porque alguns chamam até a epístola de Tiago de desaforada. A epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 4 ao 18, olha o que Tiago diz. Meus irmãos, Tiago estava escrevendo para quem? Para os irmãos, para a igreja, para nós. Meus irmãos, que proveito há? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso a semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de vós disser, vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, sem contudo, sabe o que é que Tiago está dizendo? De que adianta você dizer, meu irmão, vai embora, enche o bucho, se aquente. Como é que ele vai encher um bucho se ele não tem a cesta básica? Como é que ele vai se aquecer se ele não tem um agasalho? Era isso que Tiago está dizendo. Você pode dizer, ide em paz, aquentai-vos, comeis, fartais, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Que proveito tem disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aí eu gosto desse texto. Ele diz assim, ó: mostre-me a tua fé sem obra, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Aceitei Jesus, 43 anos que eu o sirvo. Aceitei com meus 16 anos de idade. Vou fazer 59 agora, próximo mês. Pensa numa mulher que não nega peso e idade. Eu. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o que acontece? Com um mês que eu me casei, eu aceitei Jesus. Eu trabalhava, quando o Jonathan me conheceu, eu trabalhava numa das maiores boutiques da cidade, Elite, o nome da boutique. Então eu não conhecia esse negócio de vestido, de saia, não. Minha roupa era calça, era macacão. Hoje vocês chamam de pantacu, naquela época chamava bermudão. Essa era a minha roupa. E quando eu aceitei Jesus, eu queria parecer com crente. Mas a gente estava numa situação financeira difícil, porque recém-casado, muita prestação de muito móvel, muita coisa. Então eu não tinha como disfarçar. Eu pegava o vestido do casamento, vestidinho branquinho, bem arrumadinho, que eu casei no cartório, lavava de manhã, gomava à tarde e ia para o culto de noite. 3 meses e meio nessa peleja, eu atrás de parecer com crente. Estou dentro do contexto de fé sem obras. E eu dizia, Jonathan, eu quero parecer com a crente. Mas um dia nós tínhamos uma lanchonete e eu estava nessa lanchonete deitada, eu já estava bem cansada nesse dia, tinha passado o dia em pé, fazendo umas coisas na cozinha, quando chegou um irmão, e começou a conversar com o Joatan no balcão, e Joatan fez assim para mim ficar lá deitadinha debaixo do balcão onde eu estava, balcão grande, alvenaria da lanchonete, e ele disse, eu vi sua esposa ontem passando quando ia para o banco, ela aceitou Jesus, mas eu acho que ela não vai permanecer não, porque ela está de calça comprida. Olha quanto legalismo.
Ela está de calça comprida e quando a pessoa aceita Jesus, ele quer logo parecer com crente, mas nunca chegou com um corte de roupa, um corte de tecido para me dar. E aquilo teve um impacto tão terrível. Eu fiquei tão assim que quando ele saiu, eu disse: Jordão, como é que pode esse irmão vir dizer isso aqui? Eu sou crente para ir para o céu. Eu quero ser crente. Aonde ele anda eu não sei, mas aonde Deus tem me levado eu sei. Era isso que Tiago denunciava na sua epístola. Fé sem obras. Por quê? Porque poder de Deus gera fé, mas acompanhada de obras. Aleluia. Eu gosto muito dessa versão do Atos 6 e 8 que diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Onde está o legado de Estevão? A igreja, o povo, ela precisa, ela quer, ela necessita ver poder na vida dos seus líderes. Porque assim como eu fui impactada lá atrás por um líder que tinha poder na vida até hoje, isso me estimula a buscar, assim também ainda hoje, muitos precisam ser impactados. Poder de Deus, poder espiritual gera convicção, gera certeza. Meu filho, poder gera uma certeza tão grande que Satanás já pelejou para arrancar do teu coração a certeza que Deus colocou. Aleluia. Mas Atos 2 versículo 32 diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que é exaltado pela destra de Deus e sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Saiba com toda certeza a casa de Israel, que a esse que vocês, aleluia, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O poder de Deus, ele gera convicção, gera certeza, sim ou não? Eu me lembro que eu ainda bem nova na fé, quando Deus começou a fazer promessa para mim. Olha o que é uma pessoa crer. Minha mãe ainda não era crente, morreu serva de Deus, mas na época ainda não tinha aceitado Jesus. E eu cheguei um dia na casa dela e comecei a conversar. Eu falei: mamãe, é porque nós crentes, a gente crê em profecia. E ela disse: minha filha, profecia, a Bíblia fala, mas a profecia dos profetas. Eu digo: não, mas a gente crê no dom da profecia. E comecei a falar para ela: olha, mamãe, num ciclo de oração assim, Deus falou comigo que vai me levar por muitos lugares. Deus falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E ela ficou ouvindo, não era crente. Aleluia, não era crente, mas creu. Sabe por quê? Porque poder de Deus gera convicção. Dentro de poucos dias, eu creio que não deu um mês, eu cheguei na casa dela, ela foi me dar um presente. Eu quero um presente, uma mala. Eu disse: mamãe, uma mala? Ela disse: sim, eu estou lembrando daquilo que você falou comigo, que você vai viajar muito. E eu já comprei a mala. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, meu filho, quando você crê que Deus vai fazer, se Ele disser que vai derramar chuva, pode abrir o guarda-chuva, porque a chuva virá. Ai, andei mini evese nibicho que acer. Poder de Deus é fruto de uma vida de intimidade. Eu creio, irmã Áurea está aqui. Eu creio que irmã Áurea já deve ter ouvido. Quem prega já deve ter ouvido. Você termina de pregar e chega aquelas irmãs. As bichinhas fazem, não é por mal não, elas fazem até mesmo pensando em agradar. Aí chega e pega assim e diz assim: eu vou ficar com essa toalhinha para ver se eu ganho unção. Não vá para o joelho não, para ver se você recebe alguma coisa.
poder de Deus é fruto de uma vida de intimidade. Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se os joelhos voltarem a se dobrar, a glória voltará a se manifestar. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Se os joelhos voltarem a se dobrar, os cultos voltarão a ser impregnados com lágrimas, com clamor, com súplica, com batismo, com conversão, com choro, com arrependimento. Se os joelhos voltarem a se dobrar, vai haver restauração, vai haver novamente libertação. Mas não pense que esse poder vai vir com a fumacinha não, viu? Pode botar a fumaça do mundo todo. Não pense que esse poder vai vir com as luzinhas não, viu? Pode piscar a noite toda. Ai, que é sempre. Esse poder é fruto de uma igreja que se dobra e que reconhece o senhorio de Cristo. Ai, tchau, que é sério. Ei, biaçou. Deixa eu falar aqui, quando vocês estavam cantando, pastor Erivelto, posso pedir eles para cantar? No final a gente vai cantar juntos esse hino que foi cantado por outro. Teu nome é cura. Deixa eu dizer porque foi que eu chorei lá no meu lugar e eu fiquei me lembrando. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela foi ao fundo do poço da depressão por 2 anos. Irmã Aparecida, e crente adoece de depressão? Sim, porque a mente é igual a qualquer outro órgão do corpo. E Satanás, achando pouco aquela depressão, no meio do trajeto da depressão, ele colocou uma mentira na minha mente, e essa mentira me atormentava de dia e de noite. E eu mesmo fraquinha, sem saber como é que eu ia sair daquele vale, eu comecei a dizer a Deus em oração: Senhor, eu quero uma prova. No dia que tu me curar, e a prova é, eu quero que no dia que tu me curar, tu me batize com o Espírito Santo, e depois dali nunca mais eu precise passar este vale. Nós estamos em plena campanha Mossoró para Cristo. Ela acontece todo ano no mês de outubro lá em Mossoró. E a campanha Mossoró para Cristo, ela percorre todos os bairros. E naquela época ela estava no alto do Xerém. E nós não tínhamos transporte, estávamos sem transporte. O transportezinho que a gente tinha era uma motinha, a gente vendeu. E meu esposo chegou em casa, eu muito doente. Aí ele olhou para mim e disse: minha filha, hoje a campanha Mossoró para Cristo está lá no alto do Xerém. Vamos. Eu falei: amor, não quero ir não, que toda vez a gente sai puxando essas 3 meninas, batendo dentro de ônibus. Rapaz, tem uma turma que é banqueira para ir para os cultos, né? Eu me lembro que eu saía arrastando 3 meninas para ir para o culto, batendo dentro de ônibus para servir a Deus. Ai, irmã Aparecida, hoje você vive bem, vive dentro dos aeroportos. Ai, você tem isso, tem aquilo outro. É verdade. Mas tu está achando que eu nasci dentro do aeroporto, foi, menino? Meu filho, a minha história só sabe eu e Deus. Eu sei o que é repartir um ovo para 2. Eu disse: amor, eu não quero ir hoje não, eu estou tão cansada de ter que arrastar 3 meninas dessa para parada de ônibus. Mas quando Deus quer dar um baixa na sua vida, Ele marca um encontro. Ele marca um encontro e coloca o basta. Ele olhou para mim e disse assim: eu falei com o irmão, quando eu falei para ele que a gente estava com vontade de ir para a campanha Mossoró para Cristo, o irmão disse que vem aqui buscar nós, 7 horas ele está aqui, leva nós tudo no carro dele.
E eu disse: é mesmo? Ele disse: é. Esse irmão já dorme no Senhor. Aí eu disse: então sendo assim eu vou. Fui. Quando chegou no final da campanha, eles começaram a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E eu no meu coração eu disse: eu tenho tanta vontade de ser batizada, mas toda vez que eu vou, eu volto com a cara mexendo. Todo mundo é batizado e eu não sou. Eu não vou não. Mas de repente eles começaram a insistir. Eu fui à frente. Quando cheguei lá na frente, eles começaram a orar e eu comecei a glorificar. Quando de repente, meu filho, eu nunca vesti uma roupa de astronauta não, mas eu acho que é daquele jeito. De repente eu senti como que eu tivesse leve, flutuando. E eu escutei um som saindo da minha boca, que eu botava a mão assim, era incontrolável. Aí eu no meu coração eu disse: meu Deus, o que é isso? Será que isso é o batismo? Se é o batismo, tu não deixa eu sair daqui com essa dúvida. Use alguém para poder eu saber que eu fui batizada. De repente, em cima do caminhão, pastor Diomedes, de saudosa memória, ele fala de lá, disse: Jesus batizou a esposa do irmão Joatã, a irmã Aparecida, com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Ali naquela noite eu estava sabendo que estava sendo batizada e curada. O inferno perdeu. Fica de pé, porque vai perder hoje. Quem tem problema de doença psicossomática, vem à frente, porque eu ganho graça e autoridade para orar por você. Sai do seu lugar. Nós vamos cantar: teu nome é cura, é poderoso, destrói cadeias. Saia do seu lugar. Ai, porque fulano vai saber. Você caminha por fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Eu estou sentindo graça. Jesus vai marcar presença em vidas aqui agora à noite.